Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Couto, eu sou cofundador e chefe de tecnologia da First. Nós somos uma empresa de tecnologias digitais avançadas e valor compartilhado. E antes de começar, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a coordenação do evento, ao UFRJ, principalmente a vocês pelo tempo da gente compartilhar e algumas reflexões. Eu acredito muito no potencial transformador das pessoas. Na verdade, eu acho que todos acreditam nisso. Então, hoje a gente vai falar de transformação. Quando a gente fala de transformação, a gente está falando da juventude. Então, para mim, é especial estar aqui com vocês e compartilhar minha jornada, compartilhar a filosofia que a First tem de abordar a tecnologia numa semana de engenharia e computação. É fundamental para mim, porque nessa minha caminhada houveram muitas descobertas, houveram muitas dores, houveram muitas alegrias. E aí compartilhar isso com vocês para mim é especial. Então, primeiro, um grande agradecimento para vocês e um pedido. O que eu vou compartilhar aqui com vocês, ele é para fazer sentido com a mente, obviamente, ele tem que fazer muito sentido com o nosso pensamento analítico, mas ele também é para fazer sentido com o coração e com a vontade. A verdadeira transformação, a verdadeira tecnologia, a verdadeira inovação acontece quando a gente consegue uma unicidade entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Então, por favor, durante essa palestra, tente também entender com o coração, tente também sentir vontade de se engajar, porque é só assim que a gente vai conseguir uma experiência transformadora, individual e coletiva. Então, esse é o meu pedido, porque a gente em tecnologia tem a mente muito analítica e muitas vezes privilegia ela, mas não é assim. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de uma síntese entre arte, humanidade e ciência. E essa é a jornada que eu vou compartilhar com vocês. O porquê disso, qual é o propósito disso, o que isso impacta na nossa sociedade e como isso é a maior alavanca de transformação, de prosperidade pessoal e coletiva. Então essa é a síntese do que a gente vai compartilhar. Antes da minha jornada empreendedora e como antes da fundação da First, eu trabalhei com consultoria em arquitetura digital de sistemas de missão crítica por mais ou menos 10 anos. Eu trabalhei na área de comércio eletrônico, em missão crítica, nos maiores fornecedores do país. Eu trabalhei na área de aviação. A gente define missão crítica como os sistemas que, quando tem algum problema, podem causar grandes perdas financeiras, risco à vida humana ou grandes desastres ambientais. Então, a gente invariavelmente vai passar por isso na tecnologia. Então, eu trabalhei mais ou menos por 10 anos em arquitetura de comércio eletrônico, aviação, óleo e gás e educação. Mais ou menos no 10º ano da minha carreira, eu me peguei reproduzindo um sistema que eu não queria. Eu falei, isso não é mais a minha existência. Prazo apertado, crítica de todo lado, ambiente tóxico que a gente muitas vezes conhece nas empresas. Um tipo de tecnologia que eu não acreditava porque ela não era moderna, mas não só moderna por não ser atualizada, mas por não fazer sentido. E aí eu decidi fazer uma pausa e me fazer 3 perguntas fundamentais, que são a base da First. E eu descobri principalmente que eu sabia bastante a respeito do detalhe. Eu sabia otimizar a máquina virtual, escovar bit dela para performance, eu sabia padrão de construção de sistemas, eu tinha mais de 10 livros de padrões, eu sabia cada um de cor, dava consultoria nesses padrões. Sabia a respeito de processo de desenvolvimento, mais de 4 variações dele, desenvolvimento mais tradicional, desenvolvimento ágil e o fundamento dele. Mas eu descobri que eu não sabia o que era um sistema. A definição clássica de o que é um sistema. Essa foi a primeira pergunta. Porque se eu trabalho com sistemas de informação, eu preciso compreender o que é um sistema. O que é um sistema biológico, o que é um sistema tecnológico, o que é um sistema de informação. Então essa foi a minha primeira pergunta. Compreender teoria de sistemas. A segunda foi o que é informação e para que ela serve. Eu conheci uma definição muito rasa de informação para mim, não me satisfazia. E a terceira, e é fundamental, e aí fica essa questão para vocês agora, para vocês se perguntarem o que é tecnologia. Eu demorei bastante tempo para responder essa pergunta e para ela fazer sentido na minha mente, no meu coração e na minha vontade. Mas quando eu consegui uma resposta coerente, isso fez total diferença para mim, para quem estava ao meu redor e para a minha jornada agora em diante. Essa é a jornada que a First está trilhando. Então a gente começa com essa pergunta. O que é tecnologia? Para vocês fazerem. A gente está num curso de computação, num curso de engenharia, a gente está num curso de alta tecnologia, mas o que é isso?
A minha primeira resposta lá atrás era: tecnologia é aquilo que a gente faz para fazer alguma coisa. Era simplista dessa maneira. E eu descobri que eu estava fundamentalmente errado. E que mesmo com 10 anos de ultra especialização numa profissão, uma carreira consolidada, isso não era um profissional. Então essa pergunta derivou, essas 3 perguntas derivaram a jornada da First Year. Depois dessa investigação, a gente ainda como startup está conseguindo ir na contramão da crise brasileira. A gente já está em Portugal agora, desenvolvendo uma conexão Brasil e Portugal através de tecnologia avançada e valor compartilhado. A gente já trabalha para o maior grupo educacional do mundo, em quantidade de alunos, e a gente está conseguindo fazer essa filosofia da tecnologia se espalhar cada vez mais, porque essa é quase que o imperativo da tecnologia, não tem como não ser assim, e aí a gente vai entender o porquê. Então, o que é tecnologia? Se hoje saísse no jornal que a gente inventou uma pílula que vai em mais ou menos 40 anos quase que dobrar a expectativa de vida da nossa espécie. Isso não seria uma tecnologia? Não seria, a gente ia falar, cara, isso é o mais avançado da nanotecnologia no planeta, se essa pílula ainda fosse a custo acessível. Bom, isso aconteceu mais ou menos de 1940 para cá. Não foi necessariamente só esse elemento tecnológico que causou praticamente a nossa expectativa de vida dobrar, mas ele foi um dos grandes indutores disso, que foi a penicilina. A descoberta da penicilina foi responsável por aumentar drasticamente a expectativa de vida do nosso planeta, iniciar uma revolução dos antibióticos e uma nova maneira de encarar a medicina e o saneamento básico. Isso é uma tecnologia incrível, acho eu. Um dos outros grandes problemas na área científica é a expectativa de vida útil do cientista. O cientista ele desenvolve toda uma carreira de pesquisa e no seu auge, muitas vezes, ele já tem uma época que ele acaba falecendo ou deixando de ser produtivo. Na Idade Média a gente tinha um problema seríssimo, em função de não haver eletricidade e em função da leitura em ambientes mais escuros, os nossos cientistas paravam com 40 anos, mais ou menos, 35 a 40 anos. Eles paravam no auge. E se a gente inventasse uma tecnologia que eles pudessem ganhar mais 10 anos de pesquisa? Imagina o impacto que isso traz no desenvolvimento da nossa sociedade. Isso aconteceu com a descoberta da lente. Eu, por exemplo, tenho um astigmatismo e a longo prazo eu não consigo conviver sem essa lente. Eu perderia a minha vida profissional literalmente por uma característica física que pode ser corrigida. Se a gente for retornando, a gente vai encontrar visões muito diferenciadas da tecnologia. A gente tem uma tendência a acreditar que tecnologia, tudo que foi inventado depois que eu nasci. A gente tem essa tendência a achar que celular é tecnologia, que computador é tecnologia, que videogame é tecnologia. Mas se você parar para pensar, muitas vezes são coisas que foram inventadas depois que eu já estava aqui. E o que era antes? E essas disrupções e esses grandes avanços tecnológicos que aconteceram antes, não são tecnologias? São tecnologias incríveis. Se a gente for remontar a história da tecnologia, a gente vai descobrir que a linguagem é uma tecnologia. A comunicação é a tecnologia das tecnologias. É quando o ser humano consegue conectar dois processadores incríveis, que é o cérebro humano, um ao outro através da comunicação. A organização é uma tecnologia incrível, quando o ser humano se organiza em famílias, se organiza em tribos, em sociedades, em cidades, em estados, em empresas. A organização é uma tecnologia fantástica. Tudo isso é tecnologia. É importante ampliar essa visão a respeito da tecnologia para que a gente possa fazer novas associações que talvez a gente não tenha. Então, a gente começa por aí, ampliando um pouquinho mais a respeito do que é, do que é a tecnologia. Duas outras definições. A tecnologia é uma síntese da expressão humana entre arte, humanidade e ciência. Isso é uma outra definição da tecnologia. E uma até engraçada: tecnologia é tudo que não funciona direito. Tem uma outra definição a respeito de tecnologia, é isso. O que ainda não funciona muito bem, a gente tende a perceber como tecnologia. Um exercício de um grande pesquisador nessa área que ele faz, e que é incrível, ele conta quantas tecnologias tem em um determinado ambiente, só para a gente ter uma ideia de como a tecnologia está presente. Ele fez isso na casa dele e ele descobriu que a casa dele tinha mais de 5.000 tecnologias só em um cômodo, com essa visão mais ampla. Então, só para a gente ter uma ideia mais completa.
Dado que eu tenho uma visão agora um pouquinho maior de que quase que toda intervenção humana, através do seu intelecto, é tecnologia, a gente pode se perguntar como é que ela evolui. Principalmente para descobrir para onde ela vai e como acompanhar esse movimento. A gente diz que a tecnologia é imparável, e a gente já vai descobrir o porquê, não dá para parar. A tecnologia ela segue a vida, esse é um padrão de desenvolvimento tecnológico. Ela segue a vida porque nós somos sistemas biológicos, e a tecnologia ela é uma extensão do nosso sistema biológico através de um sistema tecnológico. O ser humano utiliza a tecnologia e produz a tecnologia para ter mais capacidade. Então, se a gente quer analisar a evolução da tecnologia, a gente analisa a evolução da vida. Onde você olhar no nosso planeta, você vai encontrar vida. É uma característica dos sistemas biológicos e também dos sistemas tecnológicos se distribuir. Mesmo que você encontre vida quase que microscópica, é uma forma de vida. O mesmo tem acontecido com a tecnologia. Você precisa ir até ambientes muito remotos, muito extremos, para não encontrar tecnologia hoje em dia. Acontece a mesma coisa, é o mesmo padrão de desenvolvimento. A vida se combina. O DNA humano, o DNA, o objetivo dele é se combinar para especializar as espécies para se adaptarem melhor ao ambiente. Tecnologia se combina. Um exemplo clássico, um óculos de realidade virtual. A gente vai encontrar altas taxas de combinação de tecnologia da mesma forma que a vida. Então, a tecnologia se espalha, a tecnologia se combina. Nesse processo de espalhar, a tecnologia segue um princípio maravilhoso da vida. Ela não discrimina. A natureza planta sementes para essas sementes germinarem não importa onde. E para ela não importa se vai germinar ou não, porque muitas vezes a combinação de uma semente que não germinou com outra vai trazer um produto melhor ainda. Então a natureza espalha, compartilha, espalha, compartilha, espalha, compartilha. Da mesma forma deve ser o desenvolvimento tecnológico. E aí a gente já faz alguns paralelos disso, por exemplo, com o movimento de código aberto. Não importa quem me usa, o que importa é compartilhar. E a gente vê o poder que isso toma globalmente. Então, uma outra característica de evolução. O que a gente está fazendo aqui é um pouco de biomimética, a gente está olhando a biologia para derivar como vai ser a evolução tecnológica. A tecnologia também se especializa. Da mesma forma que ela espalha, se combina, ela se especializa para resolver um problema extremamente bem. A gente vai ver daqui a pouco numa releitura tecnológica que nós somos computadores fantásticos de processamento visual, processamento de sons, de detecção de padrões. A nossa biologia é extremamente especializada nisso. A gente vai encontrar em outros animais especializações tão incríveis quanto. Então, a vida se especializa, a tecnologia se especializa. Esse paralelo entre a tecnologia e a vida, ele é fundamental para a pergunta que faz a gente fazer uma conexão entre o que é ser um profissional de tecnologia, o que é trabalhar com isso. E aí eu acho que fechar o primeiro ponto. Qual é o propósito da tecnologia? Porque quando eu nasci já tinha muita tecnologia aqui, ela estava disponível para mim. Isso daí são milênios e milênios e milênios, milhares de milênios de gênios humanos desenvolvendo tecnologias, estendendo a existência humana através das tecnologias, e isso está disponível para a gente. De alguma maneira a gente já recebeu isso. E aí qual é o propósito? Por quê, né? Porque o ser humano é um ser humano tecnológico. Para que isso serve? E isso era fundamental para mim, para eu entender como seria a minha jornada. Eu precisava entender propósito naquilo que eu fazia. Aqui na sequência, entre como a tecnologia evolui e como a vida evolui, eu vou dar um exemplo de por que compreender o propósito é fundamental. Na teoria de sistemas, aqui não necessariamente sistemas biológicos, tá? Na teoria de sistemas geral. Um elemento de um sistema que não reconhece o seu propósito, ele assume o crescimento infinito como sendo o seu propósito. Funciona assim em teoria de sistemas. Eu sou um elemento, eu não sei qual é o meu papel, o meu propósito passa a ser me reproduzir indefinidamente. Na biologia humana, a gente reconhece isso como um câncer. É uma célula que não sabe o seu propósito, ela não sabe que é uma célula de fígado e deve ficar ali, controlar a sua reprodução ali, ela começa a se espalhar no corpo indefinidamente. Quando a gente não reconhece o propósito, a gente acaba se matando. Essa é a teoria de sistemas e a gente vê exemplos. Todo organismo que não reconhece o seu propósito se mata. No mercado e nas relações das empresas com a sociedade, muitas vezes a gente vê uma cultura da maximização do lucro, da maximização do eu.
a minha empresa, ou eu como profissional como sendo o meu propósito. E a gente, por ciências econômicas, por ciências biológicas, por teoria de sistemas, sabe onde isso vai dar. A gente sabe que um sistema egoísta termina se matando porque não cuida do outro, só cuida de si. Então, descobrir o propósito da tecnologia, para mim, era quase que como, ou eu quero participar de um elemento de regeneração, de como nós enfrentamos a tecnologia, como nós desenvolvemos a tecnologia, ou eu não quero participar disso. Eu não quero ser um profissional que vai maximizar apenas o retorno para mim e para uma organização que não conhece o seu propósito e participar da morte desse próprio sistema. Foi uma questão séria esse ponto. Então, a gente precisa entender para que serve. A definição que eu mais gosto da tecnologia, e ela não tem a ver com religião, é que a tecnologia é uma dádiva divina. Entenda a divindade como cada um compreenda, sendo o universo e suas leis, sendo um Deus de uma determinada religião, mas para mim faz muito sentido entender que a tecnologia é um presente. Porque a vida para mim é um presente. Eu acredito que eu não pedi a minha vida, em algum momento eu abri o olho e estava aqui. E quando eu estava aqui já tinha um monte de tecnologia para eu utilizar. Então essa é a minha definição preferida, que eu recebi um presente de todos os grandes gênios da humanidade para trabalhar com ele. Para quê? E aí esse paralelo entre a tecnologia e a vida serve para explicar o porquê. Porque é só a gente perguntar qual é o propósito da vida. Essas reflexões, elas são racionais, mas também devem tocar o coração. Nós não somos máquinas de fazer dinheiro. Ou, por exemplo, como um grande gênio da administração diz, falando em empresas, o lucro para uma empresa é como um oxigênio, mas a gente não vive só respirando. Né? Viver não é apenas respirar. Então, numa carreira profissional, eu não estou aqui só para obter lucro. Isso é um estado vegetativo. Entender o propósito da tecnologia me faz experimentar uma existência muito mais plena e desenvolve as minhas habilidades com uma potência incrível. E a gente vai analisar um pouquinho mais disso. Então, qual é o propósito da tecnologia? Se o propósito da vida, e uma leitura que eu gosto de fazer do propósito da vida é ser a minha melhor versão, eu acordei aqui, eu era uma versão 1.0. E aí, ao longo da minha vida, eu vou me especializando, eu vou me distribuindo, eu vou obtendo conhecimento para ser uma versão muito melhor de mim mesmo. Se o propósito da vida é melhorar, o propósito da tecnologia é me ajudar. Eu sei apertar botão, eu sei identificar padrões, eu sei pensar de uma maneira analítica e de uma maneira emocional a respeito de um problema. Esse é o meu talento. Eu não sei música, eu não sei pintar, eu não sei quase que uma infinidade das habilidades humanas, mas a tecnologia, eu consigo desempenhar uma carreira. Então, a tecnologia digital. Então, ela está aí para que ela possa ajudar a ser a minha melhor versão. Esse presente lindo e praticamente infinito nas nossas vidas, né? Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai receber mais e mais e mais dele. Ele tem o propósito de fazer comigo e com todos os indivíduos desse planeta a mesma coisa. Criar ferramentas de autoexpressão. O ser humano existe porque se expressa. Criar diversidade. Se a gente olhar na natureza e na vida, diversidade é um ponto de um ambiente saudável. Criar oportunidades e permitir que cada um faça mais. Esse é o propósito da tecnologia. Autoexpressão, diversidade, oportunidade e fazer mais. E que isso seja para um, mas para todos os indivíduos desse planeta, porque ela, por essência, não discrimina. O objetivo da tecnologia é tornar cada um, cada grupo, cada sociedade melhor, ajudar a gente a chegar lá. Quando eu compreendi essa linha de raciocínio, tudo conectou para mim e fez sentido. Existe um desafio imenso em reconectar o desenvolvimento tecnológico com o progresso econômico. Então eu queria participar de um sistema que colocasse o propósito da tecnologia, esse propósito interligado com a vida, na verdade, esse propósito único com a vida, no centro do que eu estava fazendo. E olhar sim para as tecnologias digitais. Essa releitura permite a gente ampliar muito os nossos horizontes e desenvolver a tecnologia de uma maneira diferente. Por exemplo, a internet. A internet é uma rede distribuída de troca de informações, um projeto, enfim, um dos maiores projetos da engenharia humana. Mas a gente pode olhar a internet como um grande cérebro coletivo. Como se eu, que tenho uma relação entre diversos neurônios na minha mente, conseguisse estabelecer o mesmo padrão globalmente. Eu passo a ser um neurônio desse cérebro global coletivo.
Isso é interessante porque quando eu coloco e passo a olhar uma determinada comunidade que está isolada desse cérebro coletivo, a conexão com a internet é uma ferramenta de desenvolvimento absoluto. É como se eu não soubesse andar, tivesse paraplégico, em função de uma desconexão do meu cérebro com a medula, e eu conseguisse reconectar. E hoje, para isso acontecer, você precisa democratizar a internet e levar os mecanismos de transferência de conhecimento da internet para essas comunidades. Você consegue com buscador, com cursos, material aberto, código aberto, serviços digitais abertos, levar até zonas de exclusão. A segunda forma, por exemplo, são as mídias sociais, Facebook, Twitter e Instagram. As mídias sociais são uma ferramenta global de expressão humana. O Facebook ele não é um feed, mais uma engrenagemzinha de privacidade, mais um grafo entre amigos. Ele não é isso. Ele é a maior forma de autoexpressão humana da atualidade. Essa releitura também permite a gente olhar o compartilhamento de carros de uma outra forma. BlaBlaCar, Uber, Cabify, enfim, essas soluções. A gente está falando de mobilidade urbana espontânea. E aí vamos dar um exemplo para vocês, só como esses paralelos, a gente imita a biologia o tempo todo. Se eu tiver uma determinada bactéria aqui no meu sangue, os meus próprios anticorpos eles vão se organizar através da minha corrente sanguínea para chegar até lá. Nota como a mobilidade urbana espontânea entre pessoas que têm um carro e querem compartilhar o seu carro são uma forma de sucesso de abordar a tecnologia? Os comunicadores instantâneos, o WhatsApp, o Telegram, o chat, o Facebook Messenger, eles são uma forma de organização espontânea e distribuída. Vamos entender aqui como certas leituras da tecnologia não fazem sentido algum. Uma ferramenta incrível de promoção de direitos humanos e ações sociais é o WhatsApp. O inovador social que está fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, que está avisando que está tendo um tiroteio em determinada comunidade, que está organizando um teatro local, que está organizando um empreendedorismo social, hoje basicamente usa o WhatsApp para coordenar sua rede. A gente vai contar alguns exemplos desse aqui. Imagina um juiz do nosso país dizendo, bloqueie o WhatsApp, o que ele causa na nossa sociedade. Ele não está bloqueando uma ferramenta, ele está bloqueando a organização espontânea das nossas pessoas para resolver os problemas sociais. Nota como essa leitura da tecnologia faz a gente ficar muito mais adequado a ela? O crime é bloquear a tecnologia, porque ela é imparável, ela vai dar o seu jeito. Vejam, por exemplo, a VPN que fazem, os caminhos alternativos de acesso. Mas não entender a tecnologia desse jeito não é matar a tecnologia, é se matar. Esse é o que a gente tem que compreender. Uma outra grandíssima ferramenta, um pouco mais recente, ela tem mais ou menos uns 15 a 17 anos, é a computação em nuvem em todas as suas variações, plataforma, infraestrutura e serviços. Ela trabalha com uma dimensão da democratização do poder computacional. Hoje, por exemplo, na nuvem de aplicativos do Google, para você usar toda a tecnologia deles de computação visual para 1000 imagens, custa $1. Isso é o que está disponível na nuvem. $1 para você processar visualmente 1000 imagens em diversas características. Você consegue taguear a imagem, classificar a imagem, identificar texto e imagem. A computação em nuvem, em função da sua performance de custo em ordens de grandeza, tem o potencial de democratizar o poder computacional. Porque aqueles cérebros mais incríveis do Google que estão trabalhando nisso estão à nossa disposição. Imagina um aplicativo de doações que tira uma foto de uma bicicleta e sabe que isso é uma bicicleta. E sabe que alguém está precisando de uma bicicleta. Ou uma cadeira de rodas. Sabe classificar isso e automaticamente montar um estoque, rotear e usar a mobilidade urbana espontânea para fazer fluir o assistencialismo no país. Os robôs, eles livram humanos de tarefas tediosas e repetitivas. Dado a nossa capacidade, a gente executar tarefas que não fazem sentido é praticamente criminoso. Eu não preciso ficar apertando um botão para cima e para baixo num elevador todos os dias da minha vida para ele subir e descer. Existe uma dimensão ética muito grande em livrar também o ser humano do trabalho tedioso e repetitivo. Então os robôs trabalham nessa dimensão. Quando a gente fala de blockchain, das cadeias do blockchain, a gente está falando de confiança distribuída. Uma das grandes razões para ainda haver toda uma regulação em torno do dinheiro e a própria moeda, como a gente conhece, é a confiança. Existe uma fiança de um Estado por trás dela. Quando a gente tem uma confiança distribuída, a gente consegue encontrar o que a nossa sociedade mais precisa no momento: novas formas de trocar valor. Hoje, sem o blockchain ou sem as tecnologias, a gente conhece o dinheiro
ou uma confiança que não escala, que é uma confiança baseada no relacionamento entre as pessoas. Com o blockchain a gente consegue fazer confiança distribuída para assinar contratos digitalmente, para utilizar novas moedas, como doação de tempo, doação de conhecimento, e experimentar novas formas de trocar valor. E eu li um artigo semana passada sobre a computação cognitiva. Eu tenho analisado muito em relação à inteligência artificial, que alguns falam de computação cognitiva, não é verdadeiramente uma inteligência. E eu estava tentando encaixar ela nesse nosso modelo de releitura de tecnologia. E eu compreendi que a computação cognitiva são algoritmos não orgânicos. Esse artigo, um artigo da Wired, diz que o ser humano é um algoritmo orgânico. E isso é verdade, eu sou muito bom em reconhecer padrões visuais e saber que aqui tem cadeira, um palco, uma iluminação. Eu consigo identificar padrões sonoros, de vibração e transformar isso numa linguagem, consigo, enfim, fazer gestos, etc. Eu sou a máquina mais potente do mundo de algoritmos. E a computação cognitiva consegue replicar algumas dessas capacidades de maneira não orgânica. Então achei interessante essa releitura, porque a gente consegue potencializar essas habilidades humanas usando ela. Se tem tanta tecnologia assim, se a gente tem os engenheiros do Google disponíveis para a gente a $1 para cada 1000 imagens, se a gente tem tecnologias de hospedagem, computação visual, fala, mobilidade urbana, comunicação em tempo real, se a gente tem isso só dentro do digital, só dentro do mundo digital, realidade virtual, realidade aumentada, se tem tanta tecnologia assim, por que existe um abismo entre ela em relação às reais necessidades sociais? Por que essa tecnologia não está conseguindo chegar? Um dos polos de educação digital em tecnologias avançadas que a gente trabalha, isso é um projeto de janeiro para cá, é no Complexo do Alemão, aqui pertinho. E há mais ou menos 3 semanas atrás, um veículo de guerra tombou no meio da comunidade. E aí foi uma segunda operação só para resgatar esse veículo de guerra. Dentro dessas operações são usadas armas de calibre grosso, que são armas não para matar, são armas para dizimar. Isso é uma realidade que está aqui do nosso lado. Por que a gente vive essa crise política se a gente tem a maior ferramenta de expressão humana, se a gente consegue chegar no Brasil inteiro? Por que essa polarização? Por que indicadores tão baixos de desenvolvimento humano? Não faz sentido. A tecnologia está aí para resolver isso. E a gente deveria estar colocando todos os nossos esforços para resolver essas necessidades de maneira economicamente viável. Porque o mercado ele é uma fonte brutal de geração de riqueza e prosperidade. Ele não tem sido uma forma de distribuição de riqueza e prosperidade, mas a tecnologia ajuda e ajuda muito. Veja o exemplo da quantidade de desempregados que dirigem Uber. Imagina as tecnologias digitais avançadas chegando em zonas de exclusão, através de uma energia social e de um engajamento coletivo, o que a gente consegue fazer? Essa desconexão profunda entre as reais necessidades sociais e a quantidade de tecnologias disponíveis é uma coisa que não faz sentido. A gente não deveria participar desse sistema. A tecnologia sempre deve ser pensada a partir da sua essência. Potencializar o ser humano e tornar a nossa vida mais bela, mais justa e mais próspera. Esse é um dos vieses de encarar isso. Um outro economista, e é um economista que se especializou na tecnologia, ele foi investigar a desigualdade, como a natureza da tecnologia pode impactar economias e reduzir desigualdade. E ele chegou à conclusão que a economia é um arranjo inteligente das suas tecnologias. Tem um pesquisador do MIT que justamente tem uma pesquisa nessa área que associa a capacidade tecnológica, à complexidade das redes produtivas e ao resultado econômico. Ele analisa dados do Brasil, de Chile e de outras economias emergentes e como o desenvolvimento tecnológico ajudou a potencializar essas economias. Então, se a gente está tendo um resultado econômico ruim, que coletivamente ninguém quer, a gente deve olhar para as nossas tecnologias e potencializar essas tecnologias para o resultado econômico. Como? Esse mesmo material que analisa a produtividade, aqui só um parênteses para a gente compreender o seguinte: eu vou chegar numa tecnologia de valor compartilhado, mas é compreender que quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim. Quando a gente melhora o ambiente de negócios, quando a gente melhora a economia, o mercado é mais fértil para a nossa empresa, o mercado é mais fértil para mim. Então, quando cada um de nós é um ponto de regeneração dentro das suas empresas, quando cuida do outro e quando ajuda a empresa a cuidar do seu mercado, ele está cuidando de si.
É só para a gente entender essa teoria, para depois a gente finalizar com valor compartilhado e exemplos de como isso é aplicado, e um convite a vocês a também pensarem dessa maneira nas suas operações. Por que o arranjo inteligente das tecnologias tem o potencial de mudar as economias? Se a gente analisar um aspecto, um viés da realidade, a realidade não é só matéria e energia. A realidade é matéria, energia e informação. Um exemplo claro de como a informação tem o poder de mudar tudo. A gente, através de telescópios e cálculos físicos incríveis, consegue prever a massa de um asteroide, a velocidade de um asteroide, a velocidade de uma estrela, consegue saber o deslocamento dela. A gente olha para o espaço e consegue literalmente voltar ao Big Bang. A gente tem uma capacidade de previsibilidade absurda. A gente não consegue saber qual a extensão do engarrafamento amanhã, numa determinada localidade do nosso planeta. Por quê? A gente pode pegar os mesmos métodos de sistemas caóticos e aplicar ao trânsito e a gente vai descobrir que o desafio é infinitamente maior. O planeta Terra, pelo menos até onde a extensão dos nossos avanços nos mostraram, é o centro de informação conhecido. A gente realmente acredita que haja em outros lugares, mas numa realidade muito próxima, que na verdade é muito distante, né, pensando em planetas do nosso planeta, pensando em estrelas e planetas, aqui tem a maior quantidade de informação do universo. Se você pegar nessa sala e conseguir tentar remontar a cadeia de variáveis que existe nela, a gente vai quase remontar a história da evolução humana. Quando se inventou cadeira, de onde vem essa luz. Existe uma complexidade imensa. Então a informação é o que faz a gente criar essa diversidade toda. Essa quantidade de informação, ela pode jogar a favor ou ela pode jogar contra. Se a gente tem uma informação de uma maneira que não é distribuída, de uma maneira extremamente concentrada, a gente está criando zonas de exclusão. Se a gente tem informação distribuída, analítica para todos, a gente está criando uma zona de inclusão, uma zona de análise que permite desenvolvimento. Aqui tem um movimento muito interessante que a gente começa no desenvolvimento tecnológico com o código aberto, o open source, depois a gente vai tornando as nossas APIs abertas e os nossos dados abertos. Esse conjunto de dados abertos para análise e essas APIs incentivam movimentos de empresas abertas. Um exemplo é o que a gente já experimenta em algumas tecnologias sociais, como coletivos. São empresas que têm uma gestão mais aberta e a gente vai chegar em governos e sociedades abertas, para a gente compreender também o movimento da tecnologia. Seguindo essa jornada, nós da First passamos um desafio muito grande, que era descobrir como conectar o impacto social ao motor econômico. Durante um bom tempo a gente se questionava se nós seríamos uma empresa, se seríamos uma organização do terceiro setor, um instituto, uma organização de sociedade civil. A gente chegou à conclusão, caramba, eu quero trabalhar para a sociedade. E na verdade a gente estava reproduzindo um sistema que colocava empresas de um lado e sociedade do outro. A gente queria vir mais para a sociedade. Um sistema plenamente capitalista, do eu maximizado do lucro, coloca a empresa de um lado, a sociedade do outro e vai puramente para o resultado econômico da empresa. E aí nós compreendemos que o impacto, a oportunidade de impacto social da tecnologia, ele é único em todos os lugares. Quando a gente trabalha para uma empresa de educação que tem mais de 1 milhão de alunos, que a gente consegue colocar uma percepção diferenciada nesse software, uma tecnologia digital, aplicada de uma forma diferenciada para a sociedade, a gente está servindo a ela. Quando a gente está criando um projeto de um impacto social, a gente também está servindo a ela. A gente serve a sociedade em tudo aquilo que a gente faz. Nós fizemos recentemente um projeto de inovação que propunha a criação de um botão chamado Me Sentir Incomodado. Simples assim. Era um botão anônimo que só poderia apertar quem estivesse dentro de um sensor de Bluetooth de baixa energia, quer dizer, estava naquele espaço, e a pessoa poderia relatar algum caso de racismo, sexismo, homofobia. Imagina se todas as faculdades, ou se a maior parte dos grupos educacionais do nosso país adotam um aplicativo como esse, como a gente torna para os alunos um ambiente mais seguro. Porque a gente começa a criar uma reconexão entre o professor e o aluno. Isso não é para punir o professor que está incomodando. Isso é para reconectar ele dizendo, não está indo bem, não é assim mais que a sociedade pensa. Então, servindo ao mercado, a gente consegue criar todas as lógicas, na verdade não é nem consegue, a gente deve em tudo que a gente faz, criar todas as lógicas para servir a sociedade. A gente precisava encontrar uma teoria, porque a teoria tradicional, que inclui apenas a venda direta, também não representava a gente.
E aí foi uma surpresa encontrar que o Michael Porter, que é um grande pesquisador e um grande ícone de estratégia empresarial, que falava em forças competitivas, vantagens competitivas, vamos erguer um muro ao redor da minha vantagem competitiva, já há alguns anos fala em valor compartilhado. Ele diz que o valor compartilhado é a próxima onda de inovação, crescimento e produtividade, que é onde eu entendo que eu não sou o centro de nada, nem o detentor de nenhum poder, mas eu posso ser um instrumento fantástico de uma determinada rede. Essa é a nova ótica. As transferências de capital elas vão continuar existindo, a compra e venda de um serviço direto, mais direto, mas ele passa a não ser a única forma de criar valor da sociedade. Quer dizer, eu compro, eu vendo, uma relação tradicional do mercado continua, a gente ainda opera assim. Mas essa troca de valor ela é muito mais múltipla do que apenas isso. Então, nessa teoria, a gente encontrou um caminho fantástico para desenvolver os nossos negócios, além dessa identidade única, que é uma identidade pessoal, mas também coletiva da empresa. Hoje nós somos 16 pessoas distribuídas, algumas estão aqui no Rio, 3 ou 4 pessoas estão no Rio, mas a gente tem gente no interior de Recife, no interior de Brasília, em Minas Gerais. A gente trabalha remotamente, até como uma forma de aliviar um pouquinho o trânsito das nossas estruturas. Em algumas atividades humanas já não faz mais tanto sentido o trabalho presencial. A gente tem uma pessoa em Portugal justamente promovendo essa conexão, esse valor compartilhado, não só no Brasil, mas no Brasil e em Portugal. Então a gente encontrou uma forma de se relacionar com o mercado de uma maneira muito mais potente. E aí eu vou compartilhar com vocês dois projetos que a gente tem. Um dos projetos começou no ano passado, o outro começou nesse ano. E ele é um convite para que vocês passem a pensar a carreira de vocês, o relacionamento de vocês com a turma, com a instituição, com os coletivos de uma maneira diferente. Porque um grupo que começou com 3, 4 pessoas tem conseguido trazer um impacto social, tem conseguido resultados que estão muito diferentes do que a gente encontra. Imagina o poder transformador que vocês têm, que a universidade, que a instituição de vocês tem, que vocês com os amigos de vocês têm. Olhar a tecnologia dessa maneira também é interessante, porque a gente não quebra assim fácil a internet, porque ela é distribuída em rede. E assim a gente deveria fazer com as nossas organizações. Não sou mais eu apenas um profissional. Sou eu parte de um sistema que tenta regenerar muito das relações entre a tecnologia e o mercado. Esse sistema já tem 16. Se a gente contar nossa rede de parceiros, já são algumas centenas de pessoas, e a gente agora está numa etapa de começar a se espalhar. Então, um dos exemplos práticos dessa reconexão é o projeto Vai na Web. O Vai na Web ele é um projeto que ele propõe uma democratização das tecnologias digitais avançadas. A gente tem uma primeira turma se formando agora no Complexo do Alemão, é dentro de um container, literalmente, no meio do Complexo do Alemão, em que eles estão estudando HTML5 e CSS3, com uma única exigência, que tenha a técnica mais avançada que eu uso para o mercado. Em 3 meses, esse projeto conseguiu revelar 5 alunos, era uma turma de 12 alunos, o desafio da empregabilidade é enorme, mas em 3 meses a gente conseguiu aproveitar 5 alunos. E eles estão usando técnicas avançadíssimas, Flexbox, não usam framework, entendem semântica de HTML, porque a gente não menosprezou, a gente não discriminou. Todos nós temos a mesma capacidade computacional, cada um numa área. Então esse é um projeto, a gente está agora replicando esse mesmo modelo no Morro dos Prazeres. Então a primeira turma se forma agora, essa turma vai continuar desenvolvendo aplicativos mobile, usando o React Native, que é uma tecnologia do Facebook para desenvolvimento híbrido e ao mesmo tempo nativo. A gente fez um teste no último sábado e eles conseguem desempenhar muito bem. Isso, uma startup de 16 pessoas, sem a ajuda do poder público, meramente utilizando uma nova forma de se relacionar. Esse é o Vai na Web de alta tecnologia. A gente no terceiro módulo, isso é uma nanoformação de 1 ano, vai chegar em serviços digitais abertos, para que eles tenham condição de programar suas próprias soluções. A gente já está no Complexo do Alemão, está iniciando a próxima turma no Morro dos Prazeres, e é um programa de código aberto. A nossa intenção é que esse programa seja reaplicável em diversos lugares. A gente está conversando com Portugal, com a aceleradora tecnológica, para fazer um programa desse para refugiados, comunidade de refugiados em Portugal. Então tem muita gente precisando aprender, e a gente tem como, através do código aberto, ajudar eles a aprenderem. Então esse é o Vai na Web, é um projeto de valor compartilhado. Uma dessas alunas, que é a Camila, que é um talento incrível em HTML e CSS, tem 16 anos, ela está ainda no 2º grau, e ela já vem para trabalhar com a gente. Ela demonstrou uma capacidade técnica impressionante.
é uma potência na área de tecnologia, e se a tecnologia não chegasse lá, a gente ia provavelmente perder essa potência. É interessante também as histórias, né? Alguns alunos que descobriram no curso um prazer de estudar voltam. Muitos deles tinham largado ainda no ensino fundamental. Os alunos, a gente já vê esse movimento de 3 alunos se inscrevendo novamente na educação de jovens e adultos para concluir o segundo grau e entrar no ensino à distância, entrar numa faculdade e serem reinseridos realmente na sociedade de uma forma diferente. Esse é o Vai na Web. O segundo projeto, que é um projeto agora que está se tornando um instituto, começou no ano passado, é uma rede de inovação social chamada Precisa Ser, em que a gente entende que essa filosofia da tecnologia ela não é egoísta. Eu compreendo de arquitetura digital distribuída, eu compreendo de uma forma de enxergar a tecnologia diferenciada, mas a tecnologia precisa de arte, precisa de humanidade, então a gente precisa se conectar com essas potências. Então a gente tem uma rede de inovação social chamada Precisa Ser, e hoje já tem mais ou menos 15 projetos em diversas áreas que são parceiros. Tem projeto de arte marcial, tem projeto de música, tem projeto de defesa de direitos humanos, projeto de educação ambiental, tem projetos de diversas áreas em que a gente conversa como que a tecnologia pode servir a esses projetos. E aí a inovação social, essa energia social que acontece, para a gente é riquíssima. Essa jornada tem acontecido para a gente e as pessoas que estão com a gente, os projetos dessa rede, porque a gente olha o nosso lugar a partir do talento e da paixão. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A tecnologia não é fria, ela não é puramente analítica. A tecnologia ela é um presente divino para que cada um de nós e todos nós possamos ser ainda melhores. O mercado pode ser muito melhor, muito mais inovador, muito mais ágil. Nossas carreiras podem ser muito melhores se a gente colocar paixão ali. E a paixão vem a partir da nossa reconexão com o propósito. Esse é o meu pedido a vocês, que cada um olhe o seu propósito, faça o seu questionamento, qual é o meu talento, qual é o meu dom, qual é a minha paixão, e olhe a tecnologia a partir daí, da necessidade humana, da possibilidade de impacto social, com a certeza que através de valor compartilhado e novas relações, isso vai nos tornar melhores profissionais, isso vai nos tornar melhores empresas, isso vai nos tornar melhores sociedades. É o que a gente tem vivido nessa caminhada. Obrigado. Perguntas? Opa, alguém quer fazer alguma pergunta? Vou ficar de mão levantada, vou saber. Alô? Agora foi. Tá aceitando currículo, essas coisas? Estão... beleza. Vou mandar currículo. Esqueci de comentar. A gente está muito interessado na área de computação cognitiva e aí todos os seus desdobramentos, na área de arquiteturas digitais distribuídas também, e sempre com essa filosofia de compartilhamento. Então, quem tiver esse engajamento, quem for bastante tocado por essa palestra, procura a gente no Facebook, First Year, ou Precisa Ser, ou Vai na Web. Vamos trocar contato, porque a gente realmente está no movimento de expansão, então a gente pode encontrar diversas formas de relacionamento. Então, quem for realmente tocado pode entrar em contato com a gente. Estamos sempre aceitando. Pessoas que olham a tecnologia assim precisam se juntar. Então, se o senhor fosse usar a tecnologia para melhorar ainda mais o Rio de Janeiro, o que o senhor faria, além do que o senhor já faz nas comunidades? Muito obrigado pela pergunta. Dentro da teoria de sistemas, a gente entende que nada de fora para dentro funciona. Basta olhar para o nosso corpo. Se aparecer uma bactéria que é percebida como de fora, eu vou gerar anticorpos. Então, se eu quero ter alguma atuação positiva na comunidade, eu preciso inverter essa ordem. Precisamos fazer de dentro para fora. O que significa fazer de dentro para fora? Ser percebido como o mesmo sistema. Essa pergunta é muito legal, porque no início dessa jornada, ao trazer as pessoas dentro do Precisa Ser para a nossa sede,
eu imaginava que a gente ia instruir de alguma maneira, que a gente ia levar a tecnologia e essa tecnologia seria um tipo de instrução. Em alguns minutos do primeiro dia eu já percebi que era uma jornada de aprendizado. Eu tinha muito mais a aprender do que a ensinar. Então, se nós queremos ter um impacto ou participar de alguma forma desse movimento de transformação, nós precisamos ser percebidos como de dentro para fora. Então, junto com a tecnologia digital, nós temos as tecnologias sociais. Nós temos diversos articuladores sociais, inovadores sociais que já existem e já fazem muito. E fazem muito com muito pouco. Muitas vezes uma organização da sociedade civil que promove direitos humanos ou que resolve alguma determinada questão não tem nenhum laptop, porque não está conectado ao mercado. Então, o nosso primeiro passo é criar o que a gente chama de grupo de intenção comum. Nós precisamos formar um grupo de intenção comum que queira a mesma coisa, e aí, através desse grupo, a gente possa deixar ir comportamentos antigos, preconceitos, ideias de fazer a coisa, e deixar vir novas ideias de uma realidade que precisa se criar. O nome dessa teoria é uma teoria de transformação social que se chama Teoria U, que ela tenta eliminar o egoísmo e essa percepção de eu no centro para uma teoria de criação através de rede, onde você sai do seu centro de percepção e vai para a borda. Então, se você quiser pesquisar um pouquinho mais de como realmente tem um impacto social, existe uma tecnologia social chamada Teoria U, que é incrível. E aí um critério-chave para isso acontecer, para você ser percebido como o mesmo instrumento, é a convivência. Desde sempre o ser humano compartilha conhecimento ao conviver, através de rodas, de diálogo, de música, de almoços. A gente precisa primeiro conviver. Por isso que nesse primeiro ano precisa ser estabelecer a rede, antes de pensar nos projetos de maior impacto. A gente se reunia uma vez por mês na sede da empresa com esses projetos sociais, escolhia uma temática e essa temática passava pela tecnologia, mas não só tecnologias digitais, tecnologias organizacionais ou tecnologias sociais, e a gente convivia, a gente aprendia junto. Quando você é percebido como de dentro, você passa a ter um grupo só tendo ideias únicas para transformar. Então essa é a minha sugestão. Estabelecer um grupo de intenção comum, ser percebido como de dentro, deixar ir comportamentos e visões de solução e deixar vir novas ideias. E aí, através disso, a coisa acontece. Olá. Alô? Tá. Alô? Tá. A First TI e você, né, eles têm uma filosofia que eu já vi muito comumente em vários corporativos. Quer dizer, a First TI, ela é uma empresa ou ela é uma corporativa? E segunda pergunta, de onde você tirou essa inspiração? Você tem algum ídolo, talvez, alguma coisa? Obrigado. A First, nós somos uma empresa de consultoria de tecnologias digitais avançadas e projetos de valor compartilhado. A gente desenvolveu um modelo de negócios em que a gente começa desenvolvendo soluções de 2 em 2 semanas para as empresas, associado aos métodos ágeis. Com essa convivência com a empresa, a gente replica o método dentro das corporações. Com essa convivência, a gente passa a entender as oportunidades de inovação em tecnologias emergentes. Bluetooth de baixa energia, microplaca, computação visual, computação cognitiva. E aí, aplicando e experimentando inovações, a gente pode, ao longo prazo, desenvolver projetos de valor compartilhado que ajudam a empresa a experimentar novos modelos de negócio. Então, nós somos uma consultoria, isso é a First, que tem esse DNA de impacto social, em que todos os nossos projetos a gente vai colocar o ponto de vista da humanidade. Então, estou fazendo um projeto de tecnologia digital na área de educação. Isso é um exemplo de um projeto que nós fizemos. A gente tem uma visão tecnológica digital, Bluetooth de baixa energia e como interagir com ele. A corporação tem a visão do seu problema, a instituição e o aluno. E aí quem tem a visão do aluno e sua necessidade? A gente fez uma rede de inovação social com um coletivo do Morro dos Prazeres, que eles trabalham com educação há 18 anos, foi em diversas escolas, foi em diversas universidades, para compreender como o Bluetooth de baixa energia poderia ser usado em sala de aula. Então, a gente concebe sempre um projeto com essa filosofia, a partir da necessidade social, ainda que esteja numa corporação. Então, essa é a filosofia dos projetos que nós trabalhamos. A gente também está fazendo agora, na nossa entrada no mercado em Portugal, um concurso de ideias empreendedoras e de impacto social,
onde a melhor ideia de Portugal de impacto social, a gente vai implementar o MVP. É uma forma de primeiro dar para um novo mercado, oferecer alguma coisa, entrar nesse mercado e futuramente fomentar projetos de intercâmbio com o Brasil. Então, em tudo que a gente faz, a gente coloca essa ótica do valor compartilhado e da necessidade social no centro. Porque quando a gente conecta duas economias com a tecnologia digital, a gente está conseguindo distribuir prosperidade. Então, isso somos uma consultoria que sempre vai enxergar assim. Essa inspiração veio depois de muito tempo trabalhando, né, de uma maneira em que eu não compreendia nada disso, e aí sentia realmente uma dor profunda e uma desconexão da realidade. Então eu estava muito insatisfeito com a profissão, porque eu me aprofundava cada vez mais nessa realidade que eu não concordava. Ambientes tóxicos corporativos, ambientes egoístas. E aí tem uma frase do Brian Arthur também, que ele diz que toda descoberta começa com uma profunda jornada interior. Ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais lenta, mas é uma jornada que eu não sei sistematizar. E ela não é só minha. Hoje nós temos um corpo de fundadores que o universo aproximou, né? Tem algumas teorias da psicologia que vão falar em sincronicidade. Então, assim, o universo passa a reagir também. Então, não é uma visão só minha, já é uma visão mais conjunta. A gente não tem só programador na empresa, a gente tem bastante gente de design, a gente tem executivo de negócios, a gente tem assistente social hoje na empresa, a gente identificou que a gente precisava também desse perfil. Não é uma especialidade nossa lidar com as questões sociais complexas, então a gente precisava de um assistente social especializado em direitos humanos. Então a gente compôs uma equipe multidisciplinar. Tem algumas referências muito boas nessa área. O Kevin Kelly, ele é uma referência fantástica, o Brian Arthur e o Otto Scharmer. São 3 referências muito interessantes para a gente compor essa rede de conhecimento que a gente trilhou. Kevin Kelly ele vai falar do propósito da tecnologia e a evolução dela, vai ter muita coisa dessa palestra aqui lá. O Brian Arthur vai falar do impacto da tecnologia na economia. Brian Arthur e o César Hidalgo, que é do MIT, eles têm um projeto muito interessante de pesquisa nessa área. E o Otto Scharmer, ele é um alemão, pós-doutor em filosofia, que está no MIT, que trata de transformações globais. Ele, o Peter Senge, é uma turma que estuda como a gente consegue promover transformações globais. Então, juntando essas 3 teorias com valor compartilhado, é o que a gente tem feito. Então, vão ser 2 perguntas no caso. A primeira é como efetivamente foi, ou quão difícil foi fazer essa transição entre você estar sentindo esse desconforto todo e você efetivamente decidir largar o que você estava fazendo antes e começar a puxar isso para frente. E outra questão é em relação a essa lógica de você tentar, o que você falou de inverter o sistema, de você tentar sair de baixo para cima, para aí você gerar as mudanças. Eu entendo que o que vocês já estão fazendo já é um passo bem grande nesse sentido, de tudo que vocês estão levando, mas de uma maneira ou de outra ainda existe um agente de alguma forma que está ali potencializando a atividade daquelas pessoas. Você acha que existe um caminho para em algum momento isso conseguir partir das próprias pessoas, das comunidades, sem você precisar de uma empresa, de alguém ali ajudando a organizar de alguma forma? Sim, eu vou começar pela segunda pergunta, e essas perguntas são muito boas para conseguir dar o desenvolvimento. Uma das formas de relacionamento da teoria U com a transformação social é a forma da parteira. Você está ajudando a dar a luz, e você não precisa da parteira para sempre, você precisa durante o parto. Então, essa forma da parteira de ajudar a dar a luz, ela é o tipo de relacionamento que a gente busca, de gerar essa independência. Então, é o que a gente acredita. Dentro desse processo, por exemplo, do Complexo do Alemão, a gente estabeleceu esse programa de 1 ano, com 3 módulos. É necessário que tenha resultados também de curto prazo, para ter uma sensação de evolução de quem está participando. E a nossa expectativa é que depois de 1 ano, a gente já tenha uma competência tecnológica digital muito sólida lá. Como, por exemplo, hoje o Complexo do Alemão tem uma competência muito grande em fotojornalismo e mídia. A gente tem o coletivo Papo Reto, a gente tem alguns ativistas como o Raul Santiago, por exemplo, e a gente tem o Favela Grafia, já tem algumas iniciativas de empreendedorismo social muito fortes nessa área de mídia no Complexo do Alemão. E a gente quer participar também levando a tecnologia digital. A nossa crença é essa, que durante um período
a gente atua como uma presença que ajuda a transformar, como uma parteira, por exemplo, mas que essa competência desenvolvida, a gente já consegue partir para um próximo projeto, ou desenvolver projetos em paralelo. A crença e toda essa teoria, o que a gente vive, é que cuidar do ambiente de negócios é cuidar também da First Year. Uma coisa que a gente passou muito era como adaptar o nosso discurso de impacto social no centro e não nas bordas ao discurso corporativo. Porque a empresa está olhando uma lógica de progresso econômico de curto prazo. E a gente tem dito muito que, olha, você precisa de resultados de curto prazo e de longo prazo. E para ter resultado de longo prazo, você precisa cuidar do ambiente de negócio. Então é o que a gente tem dito para as empresas. Então quando a gente faz isso, a gente pode analisar por uma ótica pessoal de transformação social, ou a gente pode também analisar por uma lógica exclusivamente econômica. Estou cuidando do ambiente de negócio. E aí com a certeza mesmo que essa competência vai ficar lá. A segunda pergunta, em relação à jornada pessoal, é baseada em resistência e muita fé, né? Bastante fé, bastante resistência e muita técnica. O que eu tinha, particularmente, como a minha postura profissional antes da First Year, que era me aprofundar nos livros, me aprofundar nas teorias, tentar colocar as teorias em prática, a gente seguiu a mesma lógica na First Year. Então a gente tem um discurso denso, muitas vezes isso acaba atrapalhando um pouco, porque tem um desafio de tornar esse discurso mais simples, mas a gente tem conseguido trilhar essa jornada com o apoio de todas essas teorias, que a gente chama das novas práticas de negócio. Tem outras teorias, como por exemplo, experiência do cliente com alma, onde acredita-se que a empresa precisa ter uma alma. A gente não fala mais assim, me vende que eu compro. O cliente pergunta para a empresa o que você representa. E o que você representa muitas vezes é mais importante do que o que você está vendendo para mim, que é uma coisa de curto prazo. Eu quero me relacionar com alguém que represente o que eu também represento. Então existem novas práticas de negócio que já estão olhando para essa alma, que já estão olhando cuidar do planeta, cuidar do ambiente. E aí o nosso caminho foi se aprofundar nelas. Tem o desafio econômico. Você precisa encaixar esses dois modelos, o motor econômico e o motor de impacto social. Nós encontramos uma forma, mas eu acredito que existem inúmeras formas de encaixar esses modelos. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então eu agradeço em nome da Semana da Eletrônica, agradeço a excelente palestra e agradeço a presença de vocês aqui. E é isso.